Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genil, do canal Genil do Geek. E hoje vamos falar do anime que vai contar sobre a história que segue o rei mais forte da história, Grey. Embora ele possua poder, riqueza e fama incomparáveis, não há ninguém que esteja ao seu lado e ele não confia em ninguém. Um dia, Grey de repente encontra a morte e reencarna como uma criança impotente, chamada Arthur, em um mundo de magia cercado por uma família e companheiros amorosos. Arthur passa a vivenciar nesta nova vida alegrias que nunca ele conheceu na sua própria vida anterior, né? Porque ele era um rei ditador que sempre cumpria com as ordens de rei. Porém, durante uma viagem, sua família acaba sendo atacada por bandidos e ele acaba se separando deles. E estou falando de começo depois do fim, então já solta o dedo no like, comenta aí embaixo, compartilha no seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Nesse episódio, vemos que Arthur acorda e acaba vendo um gigante de armadura, uma pessoa, um monstro gigante de armadura. Ele fica um pouco apavorado, mas a sua primeira reação é partir para o ataque. Mas esse bicho gigante só faz isso aqui, ó, pum, e joga ele longe. Fala que não é inimiga. Ela fala com voz feminina, ela né, porque é uma fera, uma fêmea, né? E aí fala que não é inimiga dele. E fala que não lhe dará a resposta, né? Ela acaba pegando uma fruta e entregando para ele. E ele acaba querendo saber algumas respostas de como ele chegou até ali, de como estava a sua família. E ela fala assim, porque ela viu que ele estava com fome, entre outras coisas, e fala assim, ó, não lhe darei respostas a não ser que você coma. E aí ele acaba comendo, né? Ele parece ter um apetite tanto, e ela revela que os pais do próprio Arthur estavam bem depois daquele incidente com os bandidos. Eles lidaram com os bandidos, continuaram viagem, continuaram a sua própria jornada mas nem sequer procuraram pelo garoto ali, né? Então, mas ela não queria abandonar a vida que ela tinha com Arthur, né? Que ela tinha com o próprio Arthur, né? Porque acaba sendo um pouco mais alegre, acaba tendo alegrias, né? Ele acaba ficando com ela por bastante tempo, ele acaba até considerando ela membro da sua família, considerando sua avó, né? Ele não sabia que ela era um dragão, que ali dentro daquela armadura estava um dragão, né? Ela fala que poderia levar ele, mas ela tinha que fazer alguma preparação antes para soltar o feitiço e levá-lo. Ela sabe da vida dele, sabe da vida anterior dele, como Rei Grey. Temos pequenos flashes da vida dele como Rei Grey. Novamente, sempre vamos ter, né? Sempre vamos ver novos flashes, né? E aí a gente volta, ele estava treinando bastante, ele treina bastante, ele continua treinando e acaba um outro inimigo acaba surgindo, né? Um outro inimigo estava procurando por ela. Deixa eu ver se acha o nome dela. É... Deixa eu ver. Não teve o nome dela, né? E aí ele acaba vendo, né? Acaba ficando muito com ela, se apegando a ela, como eu disse, ele acaba se apegando a ela. Antes ele não tinha pego por nada, na vida anterior ele não tinha pego por nada, porque ele não conhecia amores, né, romances, entre outras coisas, entendeu? Ele foi sempre aquela pessoa isolada, que não tinha sentimentos por nada, mas era um rei, que não tinha sentimentos, era um rei sem emoções, ou seja, ele era como se fosse um ditador. Que é praticamente isso que é um ditador, né? Um ditador é um cara sem emoção, maltrata seu povo, tipo o Hitler, né? Que é uma pessoa muito ruim de coração, entendeu? O cara era muito ruim de coração. Pra maltratar judeus é, mano, maltratar os pobres dos judeus. Os judeus não fizeram nada pra ele. Ele maltratava, né? Por isso que eu não gosto de ditadores. Eu sou contra a ditadura, né?
E ali ela ensina ele a imbuir, né, uma espada ou imbuir alguma coisa, né? Ela acaba vendo que ele tem um núcleo de mana ainda muito novo, né? Não é muita gente que muito nova, né, com a idade do próprio Arthur, tem o núcleo de mana, né, consegue desenvolver o núcleo de mana. Ele acaba treinando, ela acaba treinando ele para imbuir a própria mana, para imbuir sua própria mana, né? E quando ela sente a presença de algo, porque estava se aproximando de alguma coisa ruim, né? Por quê? Porque, como eu disse, um outro dragão estava atrás dela, né? Ele tinha ferido ela, tinha abatido ela, ela tinha ficado naquela caverna. E aí, com o Arthur também queria sair andando, só que ali era uma floresta muito perigosa, tinha monstros, bandidos, então ele não poderia fazer isso. Tinha magia, mas ela mentiu, dizendo que tinha que ter uma preparação. Por quê? Porque ela não queria abandonar a vida com o próprio Arthur. Mas ela acaba vendo que não tem escolha, porque ela ia morrer ali. E o cara ia pegar ele. Então, para protegê-lo, ela manda ele para um lugar um pouco mais próximo da localização onde os pais dele estão, porque ela não podia levá-lo para a localização exata porque ela estava morta. O poder dela só poderia levá-lo para um lugar um pouco mais próximo ali, entendeu? Ela para o tempo, abre o portal e joga ele. Ele chama ela de avó, ela pede para ele repetir, e aí ele chama ela de avó de novo e ela joga, mas ele não querendo abandonar ela, ele tenta voltar, mas acaba sendo impossível. E aí ele, dentro desse portal, dentro desse corredor do portal, ele acaba ouvindo que ela sabe sobre a sua vida anterior como Rei Grey, né? E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Genil do Geek e eu esperaria que sentadinha todo dia, então já vai sentando no like, compartilhando o canal para seus amigos, aproveita, aperta o botão de inscreve-se, o botão do sininho. Arigatou, sayonara.